Aleluia. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Que nessa tarde louvamos a Deus por estarmos aqui mais uma vez, para adorá-lo na beleza da sua santidade, para glorificar o seu nome. Espero que esses dias de quarentena tenham servido para cada irmão meditar na palavra de Deus, sair dessa pandemia mais reforçado, mais convicto, mais espiritual, entendeu? Para que a glória de Deus possa ser na vida de cada um de nós. Esperamos que todo esse sofrimento, que tudo isso que estamos passando, seja para que os nossos dias aqui para frente sejam melhores em todas as áreas. Que possamos agora ter tempo para meditar na palavra de Deus. Porque eu creio que nós estamos tendo tempo suficiente para ler a palavra, para meditar nela e para tirar proveito da palavra de Deus. Nessa tarde nós queríamos ler um texto da palavra de Deus, que está no livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo 15, que disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Por quê? A vida de qualquer não se consiste na abundância do que possui. Glórias a Deus. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Queridos e amados, nós queremos falar nesta tarde de bênçãos e milagres para a nossa vida. A vida de um homem, meu irmão, não se constitui na quantidade dos seus bens. Não é os bens que faz o homem glorificado seja Deus. Não é os bens que vai levar o homem para a glória de Deus. Não é os bens que tornam o homem mais espiritual. E aos homens ambiciosos, cuidado com a ganância, porque a ganância não leva o homem à presença de Deus. Glorificado seja Deus. Se nós um dia nos quiser ver a glória de Deus, a primeira coisa que nós temos que esquecer é da ganância. Glórias a Deus. Aleluia. Jesus Cristo, ele disse aos crentes da igreja de Esmirna que eles eram ricos em meio à sua pobreza. Aquela era uma igreja pobre, creio eu. Uma igreja como aquela hoje, todas as pessoas o acusariam de pecado, porque o Senhor disse que ele ia ter a tribulação de 10 dias e iam morrer. Hoje seria, na boca de muitas pessoas, uma igreja pobre. Mas o Senhor Jesus, ele elogiou aquela igreja. Filadélfia, ele elogiou no meio da perseguição. Essas duas igrejas eram pequenas, agora eram um sucesso espiritual. Querido, que eu e você precisa ter é sucesso espiritual, é estar na presença de Deus, é gozar dos conceitos de Deus. Glorificado seja Deus, porque a própria Bíblia diz que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência de mendigar o pão. Se nós estamos na presença de Deus, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja o problema, Deus tem solução para cada um de nós. É muito provável que seus cultos não eram cheios de gente, era culto de poucas pessoas. Talvez só agradasse um pequeno número de pessoas. Essas duas igrejas eram amadas por Deus e eram ricas espiritualmente. Que possamos entender que não é o tamanho, não é a quantidade que nos torna uma igreja abençoada e que torna uma igreja espiritual. O que torna uma igreja espiritual, o que torna uma igreja abençoada, o que nos faz estar na presença de Deus é quando nós nos enchemos do seu Santo Espírito. É quando nós nos enchemos da sua graça e da sua misericórdia. Enquanto Laodiceia era uma igreja grande, mas miserável. Glórias a Deus. Era uma igreja grande, uma igreja poderosa, mas o Senhor tratou ela como uma miserável, digna de compaixão, pobre, cega, que estava nua. Glórias a Deus.
Querido, aquela igreja tinha tudo do maior e bem possível, mas aquela igreja estava desprovida espiritualmente. Glórias a Deus. Aonde é que está o poder de Deus? Aonde está provido espiritualmente. E aquela igreja estava desprovida espiritualmente. A prosperidade, irmão, cega a nossa deficiência espiritual. Muitas vezes nós achamos que alguém está prosperando, que alguém está engrandecendo e enricando, e passamos, em vez de buscar o Senhor, passamos a ter uma decadência espiritual, porque passamos, em vez de olhar para nós mesmos, começamos a olhar para os outros. A prosperidade, mesmo, cria uma falsa sensação de bem-estar e segurança. Mas só é uma segurança material, não é uma segurança espiritual. Glórias a Deus. Quando os laodicenses se enxergavam e se examinavam, meu irmão, apenas eles viam o favoritismo. E não era bênção divina. Favoritismo, meu querido, condições financeiras, pode não ser bênção divina, irmão. Aleluia. Isso dava a eles uma sensação de que não tinha falta de nada. Glórias a Deus. O material estava preenchendo o espiritual. Porque nós, como filho de Deus, temos que ter glorificado seja Deus todos os dias e todo instante. Falta de Deus, ter fome de Deus, buscar Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus, porque Deus vai nos dar força para vencer, Deus vai nos dar força para mudar nossas vidas. Aleluia. Então tudo, quando você está bem materialmente, meu, tudo parece que não tem problemas. E muitas vezes, por essa condição, nós esquecemos de nos dobrar espiritualmente diante de Deus. Assim era a igreja de Laodiceia. Jesus diz para aquela igreja: conheça as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Olha, irmão, quem me conhece, quem te conhece é Jesus. Glórias a Deus. Não é o que eu falo, muitas vezes, o que eu sou. Porque Jesus conhece as tuas obras. Jesus conhece aquilo que tu faz para ele ser glorificado, para ele ser exaltado. Jesus sabe qual é o crente que é frio, sabe qual é o crente que é quente. Glorificado seja Deus. Jesus conhece você. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele te conhece. Ele conhece tudo da tua vida. E ele disse para aquela igreja: melhor seria que fosse fria ou quente. Por quê, irmão? Jesus disse para aquela igreja que seria melhor ela ser fria ou quente. Porque quando um crente está frio, meu irmão, Deus pode esquentá-lo espiritualmente. Glorificado seja Deus. Quando o crente está quente, cheio do Espírito Santo de Deus, ele está louvando e glorificando a Deus. Mas o Senhor diz para assim, porque é morno, não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Irmãos, o que eu quero te dizer essa tarde: a única coisa que dá náuseas em Cristo é a vida cristã morna. É uma vida de cristã morna, dá nojo a Jesus Cristo, irmão. Glorificado seja Deus. O crente tem que entender que tipo é crente morno, irmão. Aquele crente que não tem nenhuma atração pela palavra de Deus. Aquele crente que vive totalmente distanciado da presença de Deus. Aquele crente que reclama de tudo, blasfema de tudo. Glorificado seja Deus. A sua adoração é fria, sua oração é mecânica. Então esse crente é um crente que vomita, que Deus vomita ele da sua boca. Vive um dia amando Jesus, no outro dia amando o mundo, cocheando, amando o mundo. Os crentes de Laodiceia, meu irmão, não se opõem ao Evangelho. Esse tipo de crente, ele não se opõe ao Evangelho. Glorificado seja Deus. Agora, não se esforça
para alcançar qualquer santidade espiritual. Ele não se esforça, é um crente bíblico da igreja, simplesmente vai na igreja como se fosse bater um cartão de ponto, como se fosse ir por ir. Irmão, nós precisamos ir à casa de Deus para glorificar o seu nome, para adorar o seu nome, glorificado a Deus. Nós não podemos, irmãos, ir para a casa de Deus buscar nada, a não ser nos encher do Espírito Santo de Deus, glorificado seja Deus, e buscar, meu irmão, cada dia mais nos aproximar de Deus. Aleluia! Eles tinham, meu irmão, sucesso em suas programações diárias. São pessoas que têm sucesso. As pessoas às vezes cantam bem, têm uma boa voz, cantam bem, às vezes até pregam bem, glória a Deus, oram bem, mas nada que seja espiritual. Glorificado seja Deus. Não tem nenhuma manifestação do poder de Deus na sua vida. Glorificado seja Deus. Queridos, a igreja do século 21, ela precisa ter manifestações do poder de Deus, não emoção. O que nós vimos hoje muito na igreja é o emocional funcionando. Glorificado seja Deus. Por isso a igreja do século 21 se assemelha à igreja de Laodiceia. Infelizmente, meu irmão. Laodiceia pregava prosperidade, como a igreja faz 8 dias. Hoje você não vai assistir um culto a não ser ouvir prosperidade. Hoje você não vai num culto que as pessoas não estejam falando em dinheiro. E se você vai receber isso, quais são as profecias de hoje? Que Deus vai te dar aquilo, que Deus vai te abençoar, que Deus já entrou na tua casa, que Deus já fez isso. Irmãos, nós estamos numa época de humilhar na presença de Deus. Nós estamos numa época de descer na presença de Deus, glorificado seja Deus, para ver se Deus ainda tem misericórdia de nós, glorificado seja Deus, para ver se Deus ainda nos levanta, nos dá o direito de glorificar o seu nome, porque nós estamos vendo aí que os homens já proibiram. Então nós estamos hora de buscar Deus, não a hora de fazer promessas evasivas, mas sim buscar a glória de Deus para nossas vidas. Irmãos, esses dias que nós estamos parados, é um dia de conscientização, glorificado seja Deus. A igreja moderna, irmão, criou o evangelho feito sobre medida. E o evangelho do Senhor, ele não é sobre medida, glorificado seja Deus. Criou um evangelho para adaptar a cultura hoje em dia, meu irmão, e moldar os nossos desejos. Nós podemos ver que o evangelho de hoje, ele é adaptado à cultura, trazendo todo tipo de cultura para dentro da igreja. Glorificado seja Deus. Trazendo tudo aquilo que esse mundo está satisfazendo o mundo, nós trazemos para dentro da igreja, meu irmão. Glorificado seja Deus. Nós vivemos como a sociedade atual, ambiciosos. Vivemos no mundanismo, trazendo o mundanismo para dentro da igreja. Como é que Deus pode derramar o seu poder? Como é que o Espírito Santo de Deus pode usar alguém, glorificado seja Deus, que as pessoas vivem no mundanismo, glórias a Deus. O evangelho que saiu de moda, meu irmão, é o que deveríamos pregar, o evangelho da verdade, o evangelho da santidade, o evangelho que prega para o homem, mostra que ele é um pecador, que ele precisa se arrepender dos seus pecados, que ele precisa voltar para Deus, que ele precisa buscar Deus de uma forma sobrenatural, meu irmão. Quer dizer, o evangelho foi adulterado para ajustar-se à nossa rotina, nossos compromissos, nossos momentos de lazer. Glórias a Deus. Não é momento de lazer, meus irmãos. Não é momento de festa. É momento de descer na presença de Deus. Irmãos, o que está por trás de tudo isso aí, irmão, é coisas terríveis. São coisas terríveis que vai acontecer daqui para frente. Esse foi apenas o início.
E a igreja simplesmente continua adormecida. A igreja ainda não tomou ainda uma posição, glorificado seja Deus, continua adormecida, sem buscar a presença de Deus, sem se derramar na presença de Deus. Glorificado seja Deus. A igreja tem, meu irmão, enfatiza determinados ensinos bíblicos, mas a igreja só lê a palavra. Nós podemos ver hoje que a leitura bíblica hoje é moldada no Velho Testamento. Glórias a Deus. O Velho Testamento foi para o povo de Israel. Nós somos gentios, salvos por Jesus Cristo. Para nós o que interessa é o Novo Testamento. Glorificado seja Deus. Que possamos aprender. Glórias a Deus. Aleluia. Eles leem textos que são importantes e negligenciando os outros textos que nos chamam o homem é verdade. São poucas pessoas que dizem, como tem coragem de ler o livro de Isaías, que diz a verdade, e outros de Jeremias. No livro 15 de Jeremias, no capítulo 15 de Jeremias, tem um versículo que diz, que Jeremias foi até Deus, e Deus diz, ainda que Moisés e Samuel me pedisse, eu não olhava para este povo. Então, querido, vamos descer, vamos buscar o Senhor. A igreja conseguiu criar um novo evangelho que não é verdade. Aleluia. Para nos adequar ao nosso estilo de vida moderna. Glórias a Deus. Nós precisamos entender, meu irmão, qual é a vida que tu quer com Cristo. Glórias a Deus. É lamentável, irmão. A nossa entrega a Cristo não exige mais nada. O sacrifício hoje não é para produzir bênçãos espirituais, recompensas espirituais. É para, meu irmão, a gente melhorar de vida. Glórias a Deus. Paulo diz, lá em Romanos 12, que o vosso culto seja um culto racional. Nós precisamos, e que o nosso corpo, meu, seja usado como sacrifício vivo. Glorificado seja Deus. Estão tentando, meu irmão, anestesiar o leão de Judá. Estão tentando apontar Cristo e querendo que ele seja um Cristo domesticado, que faça a vontade do homem, onde o que eles determinam, o que eles mandam, Cristo é obrigado a fazer, meu irmão. Esse não é o evangelho do Cristo, do verdadeiro, aquele que morreu pendurado no madeiro para nos dar vida eterna. A igreja quer reduzir, meu irmão, o Todo-Poderoso a uma figura inofensiva. Igreja desperta, glorificado seja Deus. Honra, meu irmão, mecanicamente. Glorificado seja Deus. A honra que deu o Senhor é mecânica. Glórias a Deus. A igreja perdeu a visão de um Deus santo, meu irmão. Um Deus que é fogo consumidor. Um Deus que é juiz, que um dia retribuirá sua justa recompensa a cada um. A igreja perdeu a noção de quem é esse Deus. Praticamente desapareceu da igreja, meu irmão. A verdade para uma igreja atual, glorificado seja Deus, que não prega a verdade, que não prega a salvação, que não prega a cruz de Cristo, não prega a mensagem da cruz. Aleluia. Não faz com que o homem se converta, reconheça que ele é pecador. Aleluia. Cantamos hino de adoração, meu irmão, com emoção, mas sem espiritualidade. A igreja, meu querido e amado irmão, ela só funciona com espiritualidade. O reino de Deus é espiritual, irmão. O reino de Deus não é material. Aleluia. Hoje nós vemos as pessoas determinando isso e aquilo outro, mas sem nenhum poder espiritual, irmão. Glorificado seja Deus. O inimigo hoje é mais louvado na igreja, meu irmão. Glorificado seja Deus, do que o próprio Deus. O que nós vimos hoje na igreja é o inimigo sendo louvado, porque ele te fez isso, ele fez aquilo. Parece que ele está dominando a vida do crente. Entendeu?
Não é Deus mais que domina o crente. Não é o Espírito Santo de Deus que domina o crente, mas é o inimigo. Porque tudo que acontece na vida do homem é atribuído ao inimigo. Irmão, eu te pergunto, onde está o teu Deus? Onde está o teu Senhor? Glória e pecado em Deus. Ai dos que fazem parte, meu irmão, dessa geração da igreja moderna, e não se arrependerem dos seus pecados, e não voltarem para Deus, e não se derramar na presença de Deus. Glórias a Deus. Muitos pastores, irmão, que pregam sobre a vida de santidade. Existem milhares de pastores que pregam sobre uma vida de santidade. Mas as lesões causadas pelas mordidas dessas ovelhas rebeldes, porque hoje nós temos uma cacetada de ovelhas rebeldes. Hoje as ovelhas vêm mordendo o pastor, delicerando o pastor. Dificilmente esse pastor mantém força para prosseguir nesse caminho. Glória e pecado seja Deus. Muitos têm desistido de lutar, meu irmão, por não encontrar apoio. Glórias a Deus. Outros chegam cedendo, meu irmão, acaba cedendo-se ao grupo para sobreviver. Glórias a Deus. Ele alimenta o seu anêmico sermão para alimentar o rebanho. E o seu anêmico sermão para alimentar o rebanho. Porque são crentes mornos. Crentes mornos. Glorificado seja Deus. É igual caixa vazia, só tem zoada. A real substância, a profundidade, a espiritualidade não existe mais na igreja. Glórias a Deus. Não existe mais igreja espiritual. Glórias a Deus. Não temos, meu irmão, como mudar essa situação. Porque a igreja está se tornando totalmente material. Os pregadores hoje não dão conselho nos ouvidos. Hoje as pessoas não sentem mais a conselho no ouvido. Hoje as pessoas não ouvem mais uma mensagem na qual eles caem por terra chorando. E se alguém pregar uma mensagem que bate no pecado dessas pessoas, ele é totalmente isolado e jamais ele prega naquela igreja. Glorificado seja Deus. Os pastores hoje foram transformados em celebridades, irmãos. Glórias a Deus. Os pastores hoje não têm cheiro de ovelha. Os pastores são celebridades, são atores. Glorificado seja Deus. Aleluia, glorificado seja Deus. Querendo nos convencer, meu irmão, que eles estão certos, que tem que ser daquele jeito. Aleluia. Essa celebridade hoje, meu irmão, que nós vemos por aí, não prega mais contra o pecado. O pecado deixou de existir da vida do crente. O pecado deixou de existir do mundo. Por isso estamos pagando o preço. O preço que se paga hoje é porque nós deixamos de mostrar para os homens pecadores o pecado. Não temos mais coragem de falar contra o pecado para não sermos repudiados, para não sermos odiados. Glorificado seja Deus. Aleluia. E o pecado está fortalecendo a igreja mesmo, a carnalidade e o mundanismo na igreja. O que mais dói na igreja de Cristo, uma igreja santa, uma igreja que foi comprada com o sangue de Jesus, é o mundanismo. Quer deturbar, meu irmão, as nossas verdadeiras convicções. Glorificado seja Deus. Porque tantos estão errando o alvo da mensagem da cruz. Porque a cruz não é mais mostrada na igreja. Porque Jesus Cristo não é mais pregado na igreja. Porque Jesus Cristo não é mais falado na igreja. Hoje só acreditamos, meu irmão, apenas no que queremos e ouvimos aquilo que nos agrada. Porque se o pastor não pregar aquilo que não agrada, ele não fica na igreja. Ele não prega mais. Hoje tem que se pregar o que lhe agrada. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus vivo, não morreu para te agradar. Ele morreu para te salvar. Glorificado seja Deus. Quando pregamos a verdade, meu querido, logo somos taxados de desequilibrado. Quem prega a palavra da verdade hoje é um desequilibrado.
Glorificado seja Deus. Sem noção. Glórias a Deus. Mas eu quero te dizer essa tarde que os loucos não errarão o caminho. Glorificado seja Deus. Hoje a igreja está vivendo à base de uma dieta espiritual sem substância. Glórias a Deus. Somos nutridos com alimento alternativo sem sabor. A igreja esqueceu do gosto do verdadeiro alimento. A igreja moderna, ela esqueceu do gosto da verdade, do gosto da palavra de Deus. Glorificado seja Deus. Hoje ela se alimenta. Glorificado seja Deus. Glorificado seja Deus. De um evangelho alternativo. Encostaram a verdade e hoje se prega um evangelho alternativo, meu irmão. E as pessoas deixam de ter fome pelo verdadeiro evangelho. E a Bíblia diz que nós temos que ter fome e sede da palavra de Deus. Mas não estamos achando. No livro de Amós diz que chegaria tempo que o homem andava de mar a mar à procura da palavra de Deus e não encontrava. Nós já estamos vivendo esse tempo. Glorificado seja Deus. Que as pessoas deixaram de ter fome, meu irmão, pelo verdadeiro evangelho. Temos comido hoje nas igrejas hambúrgueres, doces, suficiente para nos deixar sem fome, sem sensação de fome. Qualquer coisa alimenta, meu irmão. Quando você não tem sensação de fome, quando você não conhece a palavra de Deus, quando você não vive pela palavra de Deus, você se alimenta das profetadas do homem. Glorificado seja Deus. Para que nós deixemos de nos alimentar das profetadas dos homens, meu irmão, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Não percebendo a nossa necessidade do alimento sólido, meu irmão. Hoje, glorificado seja Deus. Hoje se carrega uma Bíblia debaixo do braço. Hoje tem sim uma Bíblia dentro de casa. Glorificado seja Deus. Eu creio. Mas ele não se alimenta da palavra de Deus. Porque hoje eles estão esperando que alguém diga para eles: irmão, estamos morrendo de fome, irmão, e ainda não percebemos. Igreja desperta, igreja acorda. Glorificado seja Deus. Vem saciar tua fome espiritual. O diabo é responsável por criar e promover, meu, hambúrgueres e doces espirituais para você. Glorificado seja Deus. É isso mesmo que ele conhece, meu. Está na situação e quer te fazer manter sem conhecer a verdade, sem conhecer a palavra de Deus. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Mas o Senhor esta tarde está te mostrando que você precisa deixar de alimentar de hambúrgueres, deixar de alimentar de doces e voltar para a palavra de Deus. O Senhor disse para Ezequiel que era doce como mel, mas amargava como fel. A palavra do Senhor é dura, mas é a verdade. Ela que te salva, ela que te transforma, ela que te renova. Aleluia. O inimigo, ele não quer que percebemos a nossa necessidade urgente, meu irmão, de um alimento sólido. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Igreja, você precisa encontrar o caminho de volta ao primeiro amor. Temos que voltar ao primeiro amor urgente, irmão. Nós estamos vivendo com a igreja de Éfeso. Perdemos o primeiro amor. Glórias a Deus. Glorificado seja Deus. Aleluia. A igreja, ela mesma se avaliar honestamente da sua condição espiritual. Você, meu irmão, avalia você mesmo. Como está a tua condição diante de Deus? Como você está vivendo para Deus? Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Não podemos adiar mais, meu irmão. Este é o dia, esta é a hora para a nossa confissão, para o nosso arrependimento, para o clamor do nosso coração. Glorificado seja Deus. Precisamos com urgência, meu. Falar como Davi diz: continua, sonda, ó meu Deus, e conhece o meu coração. Nós precisamos pedir a Deus para sondar o coração
Porque Deus conhece, para que Deus prove e conheça as nossas inquietações. Deus conhece, glorificado seja Deus. Vê se há em mim, meu irmão, algo que te ofende, dirige-me pelo caminho do bem, glorificado seja Deus. Precisamos disso, irmão. Nós estamos vivendo, irmão, os últimos dias da igreja na terra, e as pessoas não estão se conscientizando, as pessoas não estão brincando, irmão. Pare, analise. O Senhor Jesus diz como seria como foi no princípio, seria no fim. Glórias a Deus. Queridos, no princípio, a igreja do Senhor não tinha o prazer de se congregar. Tinha que se congregar em cadeiras e no mato. Hoje foi decreto, ferindo a Constituição brasileira, que a igreja tem o direito de cultuar, mas estamos barrados pelo homem. Você acha que quando acaba isso, o que os homens vão fazer por nós? Pare e comece a pensar. Será que nós não vamos ser mais oprimidos? Será que os homens não vão nos encurralar? Glórias a Deus. Comece a pensar. Qual será a igreja daqui para frente? A semelhança entre a igreja moderna de Laodiceia hoje está igual. Nós estamos com uma igreja de Laodiceia, estamos com a igreja de Éfeso, de Tiatira, de Esmirna e de Sardo. Nós não temos hoje uma igreja como a igreja de Filadélfia e de Esmirna. Perdão. Pérgamo, Tiatira, Éfeso, Sardo e Laodiceia. Hoje até essas 5 igrejas mandando. Nós não temos mais a igreja de Esmirna. Não temos mais uma igreja como a de Filadélfia. Glorificado seja Deus. Se nós não mudar a nossa maneira de ser, de ver o Evangelho, irmão, Jesus disse, como foi no princípio, será no fim. Lembre-se, 8 almas foram salvas. Glórias a Deus. Creio eu que o Senhor nos tirará antes da grande tribulação. Por quê? A Bíblia mostra que Noé foi tirado antes do dilúvio. Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra antes de pegar fogo. Glórias a Deus. Quer dizer, nós temos que entender que tudo isso que está acontecendo é a mão de Deus te ensinando. Se você quer, meu querido, amado irmão, meu amigo, se você quer ver a glória de Deus, analise o que você vinha congregando, o que estava sendo a igreja, e que sumiram aqueles que era detentor do poder de Deus aqui na terra. Glórias a Deus. E comece a viver a verdade do Evangelho de Cristo, porque Ele está voltando. Se nós não tivermos tempo para parar agora e nos preparar, quando será que seremos preparados? Pense, glórias a Deus. Se nós queremos subir, não vamos viver mais de mentira, de profetadas. E Deus mandou te dizer isso, mandou te dizer aquilo. Deus está mandando te dizer essa tarde: arrependa-se, volte para mim, porque eu sou benigno em perdoar. Deus está mandando te dizer: muda de história, igreja, muda de vida, porque eu estou voltando para buscar um povo lavado e remido com meu sangue. Eu estou voltando para buscar uma igreja sem mácula, sem ruga, ou coisa semelhante. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Medite nas cartas de Apocalipse e veja qual é a igreja que se está congregando. E fuja dela, meu irmão. Fuja de toda a aparência do mal, em nome de Jesus. Glorificado seja Deus.
Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Que Deus em Cristo possa nos fortalecer. Que Deus em Cristo possa nos dar paz. Que Deus possa transformar as nossas vidas. E que possamos, irmãos, estar preparados para ouvir o som da trombeta. Porque ela vai soar. Ela vai tocar. Glorificado seja Deus. E quem não estiver na presença de Deus, quem não estiver com a sua vida regulamentada com Deus, fica. Glória a Deus. Vão subir todos aqueles que estão na presença de Deus. E que Deus em Cristo nos abençoe. E que a mão do Senhor possa continuar nos guiando. Glórias a Deus. Estaremos a semana todinha aqui, mais uma semana, falando da grandeza e do amor de Deus. E te mostrando o caminho da verdade. Te mostrando o caminho da felicidade espiritual. Em nome de Jesus Cristo. Pai amado, vem nos abençoar. Vem nos dar uma noite de paz, uma noite de bênção e uma noite de milagre. Deus, eu sei que tu tem um povo escolhido aqui na terra. Senhor, começa a trabalhar na mente desse povo. Começa a modificar este povo. Para que esse povo, meu Pai, não possa errar o caminho. Glorificado seja Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e a paz do Senhor.